Olá, meninas! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre Priscila e o texto lá em Romanos 16. É muito legal porque falar de Priscila, eu não vou poder falar só dela, porque a Bíblia, toda vez que menciona Priscila, menciona ela, a maioria das passagens menciona ela com o seu esposo, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. E era um casal extremamente operoso, operante na obra. E é muito interessante a gente vê, existem algumas curiosidades que envolvem o nome da Priscila, né? Ela e Áquila eram fazedores de tenda, eles eram o mesmo ofício, né? Eles tinham o mesmo ofício de Paulo, chegando até a trabalharem juntos na fabricação de tendas. É, uma curiosidade que eu acho bem interessante é que o nome de Priscila, ela é sempre mencionado primeiro que o nome de Áquila. E existem alguns estudiosos que dizem que isso pode indicar duas coisas possíveis, né? Assim, acho que são as mais entendidas como sendo. A primeira que pode ser que ela seja de uma posição social, né, maior do que a de Átila, como se ela fosse pertencente, né, a alguma família é, de uma alta classe, né, e isso traria, de certa forma, uma proeminência no nome dela. E outra, né, alguns outros teólogos, eles afirmam que há a possibilidade dela ser sempre mencionada primeiro por ela ser mais operosa, mais atuante na igreja do que o Áquila. Então, assim, a gente não tem como saber de certo o que foi, né, por que ela era sempre mencionada primeiro, mas uma coisa que é muito interessante é que ao olhar Áquila e Priscila, você vai sempre observar que eles eram servos dedicados, servos que se dedicavam à obra do Senhor. Eles eram extremamente atuantes no reino de Deus, tá? Então, em todas as menções que a gente vê, a gente vai sempre observar eles atuando. Em algumas vezes eles atuavam de forma itinerante por conta da perseguição. Isso foi até uma marca que trouxe, assim, a gente consegue ver muito evidente na vida de Priscila a perseverança, né? Dela permanecer firme mesmo diante da perseguição, mesmo diante da tentativa, né, de freá-los, né, de pregar o evangelho, e eles continuam firmes. Eles eram trabalhadores, estavam sempre trabalhando, eles eram extremamente hospitaleiros, uma coisa que chama muita atenção, né, que as menções feitas a ele, a igreja de Éfeso se reuniu na casa deles, Paulo se hospedava com eles, então eles tinham um coração muito aberto, né, para receber pessoas, cuidar de pessoas. Há um episódio em que a Bíblia cita os dois cuidando de Apolo. Então, eram pessoas que se preocupavam com o cuidado com o outro, em amar o outro através da hospitalidade, do cuidado, né? E uma coisa que é muito interessante. A gente vê, né, quando a Bíblia cita eles, a disposição do coração deles em aprender. E não só aprender, mas de passar adiante, de ensinar outras pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu vou ler para a gente aqui na Bíblia, que está escrito aqui no texto de Romanos, que eu pedi para vocês lerem, e está escrito assim, ó, no verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então é muito legal quando a gente vê Paulo aqui agradecendo, saudando Priscila e Áquila, colaboradores que arriscaram a vida deles por Paulo. Então, eram pessoas que eram tão convictas daquilo que acreditava, eram tão convictas na fé que tinha, a ponto deles se colocarem de fato, arriscarem as suas vidas no cuidado, né, com o apóstolo, com o cuidado com a divulgação da mensagem do Senhor. Mas assim, para mim, de tudo isso que eu falei dos dois, assim, e especialmente da Priscila, né? Eles andavam juntos em casal, eles trabalhavam juntos em uma missão, eles tinham um propósito igual, unido. Quantas vezes, né, a gente deixa de caminhar ao lado, né, do nosso esposo, a gente deixa de estar ao lado dele, compartilhando, né, daquilo que Deus tem nos dado,
Sabe, é tão importante quando a gente consegue junto servir ao Senhor, quando a gente junto consegue se aproximar dele e aproximar outras pessoas dele, sabe? Que a gente consiga investir nos nossos casamentos para que a gente tenha relacionamento assim, um relacionamento no qual a gente possa estar junto servindo ao Senhor em uma única missão. Que a gente, se o seu esposo ainda não é casado, que você esteja orando por ele, pedindo a Deus a salvação dele, para que você possa caminhar lado com ele, que quando as pessoas possam mencionar você, mencione, fulana e Beltrano trabalhando na obra do Senhor, levando a mensagem do evangelho. Em sua maioria, quando a gente ouve falar de Priscila, ela está sempre atrelada ao seu esposo. Sabe, como que é lindo isso, como que é gratificante. Eu me lembro que no início do meu casamento eu era seminarista de uma igreja, a Felipe era seminarista de outra, e a gente ficou um ano assim, cada um numa igreja, sendo seminarista de uma igreja, e nossa, como que era difícil caminhar longe, como que era difícil caminhar separado, até o dia que a gente falou, não, a gente precisa unir os nossos propósitos, a gente precisa focar para uma direção e caminhar junto. E é muito lindo quando a gente consegue ver na vida de Priscila e Áquila uma união além do matrimônio, mas uma união de propósito em Deus, uma união de uma missão, que era levar a mensagem do Senhor aos gentios, que era de compartilhar ali com Paulo do Evangelho e fazer o nome do Senhor conhecido. E que a gente busque isso, que a gente invista nos nossos casamentos para que para que nós estejamos alinhados no mesmo propósito, na mesma visão. Existem, né, pessoas que o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, ela não é, ela tem assim o autor desconhecido, né? E existem algumas pessoas que sugerem que eles tenham escrito, né, ah, Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Então, assim, eles estavam juntos, unidos em uma missão, em um propósito, trabalhando juntos para o Senhor. E que a gente invista no nosso casamento para que a gente consiga junto seguir o mesmo propósito, em direção à mesma missão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigada pela sua atenção e amanhã a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho.